1 Samuel 13, 16 a 22, depois do final. Amém. Segura aqui, Lu. Amém. Se os irmãos encontrarem, digam amém. Vamos orar, vamos ler e vamos orar depois. Saul e seu filho Jonatas, acompanhado de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos redores de Sual, outra em direção a Bet-Heron, e a terceira em direção à região fronteiriça, de onde se avista o vale de Zebuim, diante do deserto. Naquela época, perceba bem esse texto agora, que aqui é a base da minha mensagem. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar a seus arados, enxadas e machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Note que no dia da batalha, só Jonatas e Saul tinham espada e lanças. Os outros todos estavam lutando com o material, com aquilo que era de fazer arado, de arrumar o campo, e esse era a batalha. E aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Vamos orar juntos? Eu quero pedir que você feche seus olhos, quero pedir que você abra agora o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você de uma forma especial, porque eu creio que Deus tem algo para tratar conosco. Senhor, vem agora com teu Espírito, vem agora falar conosco, vem derramar a tua unção nesse lugar, o teu poder. Pai, eu tenho certeza que essa semana foi uma semana muito especial na vida dessa igreja, e ainda que a gente não enxergue algumas coisas, ainda que materialmente a gente não as veja, eu sei que espiritualmente elas já estão realizadas, elas já estão concretadas na tua presença, Senhor. Por isso nós te pedimos, vem agora com teu Espírito Santo, fala com essa igreja, e as palavras que forem liberadas aqui, sejam palavras proféticas, sejam palavras, Senhor, que mudem a história, que façam, Senhor, coisas novas acontecer, que não seja apenas uma palavra, Senhor, de sabedoria, mas seja uma palavra ungida, uma palavra direcionada, uma palavra que o Senhor mesmo nos enviou para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Quando eu li esse texto, achei incrível o título que estava na minha Bíblia. Lá estava escrito assim: desvantagem militar. E aí eu tive um insight assim, eu fiquei pensando sobre se você já se sentiu em algum momento da sua vida em desvantagem. Você já passou por isso? Aquele sentimento, eu já passei muitas vezes por isso, é como se você não tivesse condição de correr na mesma velocidade que as pessoas estão correndo, ou fazer as coisas da mesma maneira que elas estão fazendo, e você é comparado, e você é cobrado, e as pessoas não sabem as coisas que você tem passado, e as lutas que você tem enfrentado. Alguém aqui já se sentiu assim em algum momento em desvantagem? Deixa eu ver aqui, levante sua mão. Pois bem, eu já me senti assim muitas vezes, em desvantagem. Você sente que precisa de armas, de coisas novas, de situações novas, de oportunidades novas, e você não tem. E o pior é que as pessoas comparam você. Ela fala: você lembra do seu primo? Você lembra do seu irmão? Você lembra do seu tio? Você lembra daquela pessoa que você estudou? E elas vão comparando você, e você sabe das lutas que você passou, você sabe de onde você saiu, você sabe de onde Deus te levantou, e você vai sentindo aquela sensação de que você precisava de algo a mais para conseguir enfrentar as lutas e as guerras que você tem enfrentado. Eu tenho que tentar trazer isso para você de uma maneira que você possa colocar isso dentro da sua vida. Você sempre teve que trabalhar e não teve muito tempo para se preparar, e hoje você está em desvantagem. Alguém já viveu isso?
Você sempre teve que se esforçar ao máximo, correr atrás da sua profissão, do que você faz, mas você nunca pôde parar para se preparar. E aí chega alguém que, por exemplo, de alguma maneira foi bancada ou foi patrocinada, e essa pessoa conseguiu se dedicar mais tempo e preparar mais tempo as coisas que ela faz. Seu poder de ação, sabe? A sua atuação, as pessoas que você consegue se conectar, sempre esteve muito limitado e um grupo muito reservado de pessoas. Já aconteceu isso com você? Já se sentiu assim? Eu já vivi isso algumas vezes, onde as pessoas chegam para você e falam assim: não, você tem que se envolver com fulano, você tem que conhecer o... Mas como é que eu vou conhecer aquela pessoa? Vou ligar para ela e falar assim: eu quero te conhecer. Estranho, né? Não, você tem que estudar inglês. Aí você fala: tudo bem, me dá o dinheiro para estudar inglês, agora eu não tenho dinheiro para nada. Já passou por isso? E a gente vai se sentindo nessa desvantagem, nesse sentimento onde que parece que as pessoas estão passando na nossa frente, você está ficando para trás, e você vai sendo, às vezes até humilhado em algumas situações, mas lá no fundo, a sensação que você tem é que você está pescando com uma vara e os outros estão vindo com uma rede. Não é isso? Você sente que você está fazendo as coisas o melhor que você pode, mas o resultado é muito pequeno diante daquilo que você gostaria de fazer. Israel está em desvantagem militar aqui, esse é o texto. Eles não têm ferreiros, e você pode imaginar você com uma guerra com pau, foice e arado, rastelo, enfrentando gente com lança, com espada, com escudo. Às vezes a gente olha aqueles textos, né, do povo de Israel na frente do gigante Golias, que vai acontecer daqui 2 capítulos, e a gente fica olhando e o povo era covarde, tudo, o povo não enfrentou Golias, só Davi enfrentou. E eu tive uma revelação sobre isso. Eu não sei se eu enfrentaria um exército com espada e escudo, e eu com o meu rastelinho na mão assim, olhando para eles: vem, pode vir, não é? E às vezes a nossa vida é muito parecida com isso. A gente tem que enfrentar essa crise econômica, a gente tem que enfrentar esses problemas do nosso país, a gente tem que enfrentar essa corrupção, e a gente parece que às vezes está com um rastelinho na mão. Parece que é tão pequeno a condição da gente enfrentar tudo isso. E eu já me senti muitas vezes como alguém que está com um pedaço de pau na mão tentando destruir exércitos. Já me senti muitas vezes. É interessante isso. Me lembro algumas vezes, uns anos atrás, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: você tem que ir para a rádio. E eu falava: amém. E o custo disso? Eu acho interessante isso. Aí a pessoa chega para você e fala assim: não, você tem que investir em você. Aí você fala: amém. E o custo disso? E a dificuldade disso? Então, você vai vivendo a sua vida, eu já passei por isso, e às vezes passo por isso, sentindo que as suas armas não são apropriadas para a guerra que você tem para enfrentar. Alguns exemplos que veio na minha cabeça quando eu estava pensando nisso. Você faz o melhor que você tem, mas as suas armas não são apropriadas. Vamos dar um exemplo aqui. Você já parafusou com faca de cozinha? Quem já fez isso aí? E aí vem o outro com uma parafusadeira automática, Mega Blaster. E você? A ponta da faca estourada. Aí depois você escuta a sua mulher dizendo assim: bem, você parafusou de novo com a faca da cozinha. Quem já fez isso aí? Libera perdão para o marido, porque eu já fiz também, viu? Já cortou fio com chave de carro? Quem já fez aí? Levante a mão, pessoal. Meus exemplos hoje estão meio masculinos. Já fez isso? Tem uma irmã ali que já cortou fio com chave de carro. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma obra em casa, aí eu comecei a cortar o fio lá com uma chave de carro, me chega o Babi com um alicate Mega Blaster assim, que fica, eu não sei nem o que é aquilo, cheio de pontas assim, e ele pega o fio assim, só encaixa o fio e puxa o fio, destaca, tudo, meio coisa linda. E eu 3 dias tentando... As coisas demoram mais quando você não tem as ferramentas certas.
As coisas demoram mais quando você não tem as armas certas. Você se cansa mais, porque as armas não são apropriadas e a qualidade não é a melhor, porque você não tem a ferramenta certa. Eu tenho, agora para a mulher eu não sei que exemplo dar. As mulheres podem me ajudar nessa noite? Qual é o exemplo que tem? O que vocês já fizeram assim? Eu já, por exemplo, troquei chuveiro com faca, não vou dizer garfo, vai parecer que vai comer o chuveiro, né? Mas faca, sem alicate. Abriu lata com faca. Não... Delineador com lápis de ouro. Lápis do quê? De olho. Ah, não, de ouro, de olho. Falei, que lápis de ouro é isso? E aí a irmãzinha vai no salão de beleza, assim, passa o dia inteiro, faz o day dia dela, assim, o dia dela, toda... E aí a pessoa fala assim para você tem que se cuidar. Você não está se cuidando. Faz... É tipo... É uma piada, tá, pessoal? Mas tudo bem, se vocês não gostarem, deleta. Ela entra assim num lugar assim, é que nem aqueles filmes futuristas, né? Pá, pó, pó, pá, pi, pá, pá. Entendeu ou não? E aí vem a pessoa e fala assim, precisa se cuidar. Não é assim? Essa competitividade que a gente vive, essa luta que a gente passa, é uma luta desleal às vezes. Eu tenho uma coisa engraçada comigo, que eu aprendi a tocar sozinho, assim, né? Não tive tempo para fazer aula, fiz aula depois de velho, né? Mas aprendi a tocar sozinho, porque eu queria aprender a fazer faculdade, tinha que trabalhar, tinha que sustentar minhas filhas, comecei a pastorear com 21 anos, e eu fui aprender a tocar porque não tinha músico na igreja, então pega aquelas revistas, vocês não sabem o que é isso, tá? Existiam umas revistinhas de violão, lembra desse negócio? Quem tocou com essa revista? Hoje a internet é linda, né? Tem até um programa de iPad que você coloca lá e o camarada dá a cifra da música, te ensina a tocar e te mostra como é a posição da mão que você tem que fazer. Na época tinha uma revistinha, você comprava aquela revistinha e saia tocando aquelas músicas lá. E eu aprendi a tocar violão assim. E eu me lembro que quando a gente começou a igreja, algumas pessoas chegavam aqui e diziam assim, nossa, mas esse ministério louvor tem que melhorar. E aí era eu chamava de os Herculóides, lembra desse desenho, pessoal? Aqueles monstrinhos assim, dos Herculóides, era eu, o pastor Antes na bateria, ainda bem que ele não está aqui, senão é... E a gente ficava lá, tocando e aprendendo e fazendo, e tinha o Patrick, né, que hoje é um ministro do louvor lá nos Estados Unidos, e ele chegava para nós e falava assim, isso não pode contar para ninguém, tá? A gente era tudo jovem, 22 anos, ele falava assim, a gente errava as notas direto, errava todas as notas, e ele gritava, é dó, animal. Porque a gente errava toda hora. Eu estava pensando na pregação, estava pensando no louvor, estava pensando no som, tinha que montar o som, e ele gritava lá tudo jovem, de 21 anos, 22 anos, ele gritava lá do teclado, é tal, e eu só me lembro do dó dele, e a gente ria. Por quê? Porque a gente não tinha as mesmas armas. Aí a gente vai naquela igreja, arrecadação de R$1 milhão, vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? Você vai naquele lugar assim, e aquelas luzes, parece que o anjo desce assim, o anjo pirotécnico desce com fogo na mão, vocês estão entendendo ou não estão? Dá para entender? Aí aquela banda assim, os músicos parece que toca assim, com as guitarras nas costas, e nós assim, aí a pessoa vira para você e fala assim, tem que ser assim lá. Israel estava num momento da vida dele que ele não tinha ferreiro, e essa é uma palavra que veio também no meu coração. Ferreiro, nesse texto, representa uma habilidade técnica, pessoas que têm habilidade técnica, pessoas que têm capacidade de conhecimento para fazer algo, né, superior àqueles que não têm conhecimento. A mesma coisa que você me chamar, por exemplo, para reformar a sua casa, tem coragem? Posso fazer sua cirurgia? Alguém deixa eu operar? Tem uma vontade de abrir o estômago assim, alguém está disposto a ser minha cobaia? Você entende o que eu estou dizendo ou não? Ferreiro na época era uma pessoa que tinha uma habilidade técnica, e Israel não tinha essa habilidade técnica, e por não ter essa habilidade técnica estava em desvantagem, e às vezes a gente se sente assim, com desvantagem de habilidade técnica. Eu me lembro uma vez, eu estava acompanhando um pastor, as pregações dele, eu vou falar do meu trabalho, né? Meu trabalho é pastorear, né? E na época eu não conseguia entender muito inglês, não conseguia compreender, e as pregações, e aquele negócio,
e aí ele citava uma pessoa, um pregador americano, aí eu ia lá, tentava achar o pregador na internet, e não entendia nada que ele falava, porque me faltava uma habilidade. E às vezes a gente quer fazer coisas grandes, e a gente não tem a habilidade técnica, e não tem as pessoas que têm essa habilidade técnica. Hoje eu reconheço que todas essas reformas que nós fizemos, elas dependem da habilidade técnica do Babi. Se eu não tivesse o Babi aqui, não dava para fazer toda essa reforma que a gente está fazendo. O Babi, espiritualmente falando, claro, não é a profissão dele, ele é o ferreiro, ele é aquele que trouxe a habilidade técnica. A mesma coisa o Diegão aí no louvor, ensaiando as bandas, ele trouxe essa habilidade técnica. O Diego toca teclado, toca bateria, toca baixo, toca piano, e nós toca ele às vezes também, quando ele não faz... Piada sem graça essa, né? Mas deu para entender. A gente força a barra com ele. Foi boa? Foi boa? Obrigado. Então, vem as pessoas, e você às vezes quer fazer algumas coisas na sua vida, e você não tem aquela habilidade, você não tem aquela peça, aquela pessoa que encaixa para o projeto acontecer. Você não tem. Israel não tinha essa pessoa. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto, que falou muito no meu coração, é que Israel também estava sendo oprimido, havia um opressor, e às vezes a vida da gente é muito parecida com isso. Os filisteus que estavam guerreando com Israel, não queriam que Israel prosperasse, que Israel crescesse, que Israel subisse, que Israel tivesse ferreiros, que Israel tivesse espadas, que Israel tivesse armas novas, lanças, não queria. E eu fiquei pensando isso na nossa vida, como isso acontece, e às vezes você tem uma pessoa no seu trabalho que não quer que você se destaca, que não quer que você dê uma opinião, que quando você vai dar uma opinião, ela fala, não, fica quietinho, agora não é para você, ou não te convida para participar daquela reunião, ou não deixa você crescer dentro da igreja, dentro dos ministérios, dentro das coisas, não quer que você cresça. Não sei se você já viveu isso, já viveu? Alguém que não quer que você mude as suas armas, que você participe de um novo tempo, de um novo nível. Por quê? Porque você está preso àquelas pessoas e elas continuam dizendo, não, você não pode ter ferreiro, você não pode ter esse conhecimento, você não pode ter esse acesso. Eu não vou te levar junto, eu não vou deixar você crescer junto. E às vezes é o teu chefe. Às vezes, é uma pessoa da sua família que poderia abrir portas e trazer conexões para você, mas ela não deixa você fazer essas conexões, e ela limita essas conexões na sua vida, e ela fala, olha, esse conhecimento eu não vou deixar você ter. Quantas vezes, querido, eu já vivi isso na minha vida? Quantas vezes eu já vivi isso na minha vida? Eu me lembro, recentemente eu estava num café de pastores, e tinha um pastor que eu conheço há muitos anos, muito querido, o pastor já está com uma certa idade, mas eu conheço ele desde criança. E eu cheguei naquele café de pastores, e ele estava o grupo ali abraçando ele, e estava cumprimentando ele, e eu fui chegando perto, que fazia um tempo que eu não via, não sabia nem se ele ia me reconhecer, e ele me olhou assim, ficou olhando de longe, e aquelas pessoas não deixavam chegar perto, e tinha um assessor do lado dele, ficou me olhando assim, e eu sei que é um exemplo simples, mas o que você quer? Eu falei, não, eu só queria dar um abraço no pastor. Agora ele não pode. Eu disse, tudo bem. Oi, pastor. Ele me olhou assim, não acredito, quanto tempo, me deu um abraço apertado assim. Aquela pessoa não queria que eu tivesse o acesso, não queria que eu chegasse perto. E às vezes na nossa vida é a mesma coisa. A pessoa diz, não, deixa que isso aqui eu faço, deixa que eu resolvo. Não precisa ter oportunidade para você não. E a pessoa vai colocando você para baixo. E todo esse Israel está em batalha, está em guerra, e os filisteus oprimindo, não havia habilidade técnica, não havia o conhecimento, não havia as pessoas necessárias, e o crescimento deles é impedido, estão em guerra. Mas Deus tem uma solução, e quinta-feira eu preguei sobre isso, e eu queria só abrir um parênteses aqui. Deus tem uma solução, e a solução de Deus são as pessoas, são sempre pessoas. A solução de Deus nesse texto é um menino, é um garoto, que você já conhece a história, é um menino que vai estar no lugar onde ele não quer estar, ele é enviado pelo pai, o pai diz, vai lá ver os seus irmãos na guerra, vai lá ver o que está acontecendo lá, e leva uns pães e uns queijos para eles, e esse menino, ele vai aparecer aqui com a gente, eu quero que você abra a sua Bíblia, no capítulo 17, 51, e ele é a solução de Deus.
E eu fiquei pensando, por que ele era a solução de Deus? Eu vou direto ao texto que eu quero ministrar na tua vida. (17:51). Diz assim: versículo 50 primeiro. Assim Davi venceu o filisteu com uma o quê? Uma tiradeira e uma pedra. A solução de Deus é um menino que não sabe usar a espada, que não está preocupado se ele está com lança na mão ou não, porque ele nunca usou uma espada. O que ele sabe fazer é atirar pedras. E Deus levanta esse menino no momento onde não havia ferreiros, não havia habilidade, não havia condição de crescimento, nem espada, nem equipamento necessário, porque sabe que a desvantagem militar daquele povo era grande, mas ele levanta um menino que sabe atirar pedras. E esse menino então se coloca na posição de guerreiro, e ele vai enfrentar um gigante que Deus tem permitido que ele derrote. Você sabe a história, não preciso nem adiantar, mas ele vai enfrentar esse gigante com pedras. E eu fiquei pensando, querido, uma das coisas que eu quero só ministrar aqui, quinta-feira eu falei sobre isso, eu quero falar isso de novo. Nós temos que entender, querido, que muitas vezes Deus levanta você como a solução dos problemas. Você precisa entender que Davi foi levantado como uma solução, num tempo que não havia ferreiro, num tempo que não havia espada, num tempo que não havia escudo. Davi é levantado como solução de Deus para tirar as pedras, e ele vai atirar pedras para derrubar gigantes. Às vezes nós não entendemos que Deus quer nos levantar como solução. Você, querido, que ministra no Ministério de Casais, você é a solução dos casais dessa igreja. Deus te levanta como solução. Você, meu irmão, que é ofertante, é dizimista, você é a solução de Deus para esses recursos e para os projetos de Deus. Você que é líder de adolescentes, é a solução de Deus para os adolescentes dessa geração. Você que é o evangelista, é a solução de Deus para a salvação de vidas. Você crê nisso, meu irmão? E Davi é a solução de Deus, um menino, no momento que não há. E aí a gente se sente assim: eu estou numa desvantagem, eu estou num momento que eu não tenho a capacidade, eu queria fazer mais, mas eu não consigo fazer mais. E Deus vem e diz: filho, o que você tem nas suas mãos? E você diz: eu tenho uma funda e uma pedra. Atira a tua funda e tira a sua pedra, porque você é a solução. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, olha o versículo 51. Versículo 51. Davi correu, atirou a pedra, né? Versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, repita comigo. Não, eu quero que você diga isso com fé. Você entendeu? Não tinha espada. Derrubou o filisteu e o matou. Agora preste atenção nisso. Davi correu, pôs o pé sobre ele, e desembainhando a espada, falei certo? Falei. Do filisteu. Que espada que ele pegou? Do filisteu. Ele pega a espada daquele que ele derrotou, levanta a espada daquele que ele derrotou, porque ele não tem espada. E com a espada dele, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Agora perceba, quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Versículo 54. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém. Note agora, preste atenção. E guardou as armas do filisteu em sua própria, diga comigo, não mais pedras.
Levante sua mão e diga comigo, não mais pedras. O que Deus está fazendo aqui nesse texto, meu irmão? Deus está mudando as armas do povo de Israel. Deus está tirando as limitações do povo de Israel. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deus está mudando uma fase, está começando um novo ciclo na vida do povo de Israel. Não mais pedras para Davi. Davi não vai mais agora lançar pedras. Davi agora tem uma espada, e com a espada ele vai matar os seus 10 milhares. Ele vai levantar agora essa espada e vai guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. O que Deus falou no meu coração é que Deus tem um tempo que Ele muda a nossa história, Ele muda o nosso ciclo, Ele muda aquilo que nós estávamos fazendo. Antigamente você só tinha um poder de atuação limitado, você só tinha um acesso limitado, você só tinha condição limitada, mas agora Deus está mandando eu te dizer que não é mais com pedra que você vai guerrear. Ele coloca na sua mão e troca as suas armas. Ele tem uma espada para você, meu irmão. Antigamente você fazia um trabalho de formiguinha, agora Deus vai te levantar para fazer um trabalho de multidão, porque você é a solução de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Você pode louvar o Senhor, você pode adorá-lo, meu irmão. Até agora você usou a arma que você tinha, até agora você usou o que estava nas suas mãos, mas aí vem um tempo que Deus troca as suas armas. E você não sabe como isso acontece. É interessante porque você não consegue entender como isso acontece. Mas Deus troca as suas armas. As suas conexões vão ser maiores. As pessoas que você tem conexão vão se ligar mais a você. Você crê nisso? Eu quero liberar essa palavra profética. Fica de pé no teu lugar se você crê nessa palavra e diga comigo, não mais pedra, meu irmão. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa. Quando Deus me deu essa palavra, e eu falei, Senhor, eu quero pregar nesse domingo. E você precisa entender isso. Palavras são liberadas. Não é a quantidade de gente que está aqui, mas uma palavra é liberada no mundo espiritual. Deus escolheu você para estar aqui essa noite para declarar comigo, não mais pedra, meu irmão. Levante sua mão e diga, eu tenho uma espada. Deus trocou as minhas armas espirituais. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Posso ouvir um brado aqui de vitória nessa igreja? Não importa, meu irmão, você precisa entender, não importa, Davi era um só, mas através da atuação de Davi, e daquela pedra, a pedra que ele arremessou, e da espada que ele tomou, todo Israel trouxe o despojo das espadas, das armas de guerra, de volta para casa. Às vezes é a sua ação. Você entende isso que eu estou pregando ou não? É você atacou uma pedra. Essa pedra atingiu algumas pessoas, e agora essas pessoas vão todas elas trazer o despojo, e você não vai mais agora, querido, preste atenção, arremessar pedras. Você tem uma armas novas espirituais que Deus coloca na sua mão, e as pessoas que estão do seu redor, eu quero dizer isso para vocês, não sei se você vai acreditar, eu creio que Deus trocou as minhas armas. Eu não sou Davi, Davi é outra pessoa, mas eu creio que Deus trocou as minhas armas. Você crê nisso? E creio que Deus trocou as armas de toda essa igreja, em nome de Jesus. Eu creio nisso. E como é que é isso? Senta, meu irmão. Como é que é o tempo de trocar as armas? O que é isso? Bom, pensa um pouquinho. Quando Deus troca as suas armas, seu alcance é maior. As pessoas lembram de você. Essa semana aconteceu um negócio engraçado. Eu estava preparando essa mensagem na sexta-feira, e o Espírito Santo falando comigo, e eu começo, quando faço a palavra, eu ponho um louvor no ouvido assim, eu desligo do mundo, e eu vou mesmo, irmão, vou para o Espírito Santo assim, deixo Deus falar, e fico naquela, não gosto nem que a Lupe passe na porta do meu escritório lá. Se ela passar eu fico bravo, não é assim? É ou não é? Olha lá, fazendo careta para mim. Mas aí a Lupe à noite mandou um e-mail para mim, e uma rádio que eu fiz, nós trabalhamos com essa rádio há uns 4 anos atrás, 4 anos atrás, 4 anos, eles mandaram um e-mail. A questão, você pode até achar que eles estão precisando de cliente e tudo mais, mas eles mandaram um e-mail dizendo assim, 4 anos já que eu saí dessa rádio, Pastora Lupe, vocês foram muito importantes para essa rádio, e nós precisamos que vocês voltem. Eu não tenho condição de voltar agora, também não é o tempo de voltar agora, mas eu senti que Deus estava falando, ei, se prepare, eu estou trocando as suas armas. Antigamente você tinha que ir, agora as pessoas vão até você.
Todos podem dizer glória a Deus. Antigamente, querido, você tinha que falar e formiguinha, sabe aquela coisa de formiguinha? Agora as pessoas vão chamar você e vão dizer assim: preciso de você. Para mim, querido, trocar as armas é o seguinte: conexões maiores. Deus traz conexões maiores. Deus traz conexões maiores. Coisas que você crê nisso, que Deus tem conexões maiores para você. O que é uma conexão maior? Você tinha um grupo de clientes que você atingia. Ele estava dentro de um perfil. Entende isso? Mas quando Deus traz uma conexão maior, às vezes de uma pessoa você atinge centenas de pessoas. Você entende isso ou não? Você fecha um negócio que vale por centenas de negócios. Conexões maiores. Isso é trocar as armas. Segunda coisa que para mim é trocar as armas, querido: oportunidades maiores. Antigamente a tua oportunidade de negócio estava dentro, eu não sei se você já sentiu isso, mas a gente tem a oportunidade de negócio dentro de uma esfera de valores. Meus negócios ficam em torno dessa esfera de valores. Dá para entender o que eu estou dizendo? Eu tenho um negócio de esferas de valores. Então, 3 mil, 5 mil, eu não sei qual a sua esfera, 10 mil. Dá para entender o que eu estou dizendo ou não? E aquilo funciona naquela esfera. Mas quando Deus troca as suas armas, Ele muda essa esfera de valores. Os negócios começam a ser maiores, as oportunidades começam a ser maiores. Dá para entender? A esfera de valor muda. Acho que você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu. Vou explicar. Você tem um grupo de cliente. A base de cliente que você tem é R$1.000 que eles conseguem te pagar. Você entende isso? Deus muda as suas armas. Concorda comigo ou não? Está ouvindo o que eu estou falando? Ele entra numa outra dimensão. E agora seus clientes não fazem mais negócio de 1.000, fazem negócio de 10 mil. Você pode crer nisso que eu estou dizendo ou não? Antigamente você fazia uma reunião de pessoas e você tinha 5, 10 pessoas. Mas agora Deus vai atrair pessoas a você. E a sua reunião não é mais de 5, é de 50, de 100. Deus vai montando você numa outra dimensão. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Eu creio que nós estamos vivendo uma época de troca de armas nessa igreja, querido. Quantos creem nisso, querido? E você vai vendo isso acontecer. Isso aconteceu já. Eu já passei por uma troca de armas. Já passei acho que por umas 2 do meu ministério. Umas 2 trocas de armas já. Primeira fase do nosso ministério, a gente vai pregando de 1 a 1, sabe? Não que a gente não deva pregar, deve pregar, mas é específico. O alcance, entende o que eu estou dizendo? É 1 a 1. Hoje é você, amanhã é você. Não entende? Quando Deus começa um projeto de troca de armas, querido, você começa a atingir pessoas de uma dimensão muito maior, porque Deus começa a atrair essas pessoas. Quantos creem que Deus está trocando as suas armas espirituais? Aí a palavra de Deus fala para mim, e é isso que eu fiquei pensando: o que é uma troca de armas? Conexões maiores, oportunidades maiores, resultados mais rápidos. Não, você não entendeu. Se você entender, você jogava sua mão para o alto, dava glória a Deus, porque resultado minguante, aquele resultado que mingua. Quantos creem que Deus tem resultados mais rápidos na sua vida? Fala: Deus, troca minhas armas, não mais pedra, eu quero a minha espada. Resultados mais rápidos. Eu vejo isso acontecendo na igreja. De janeiro para cá, eu acho que eu já admiti, batizei, somando os dois, mais de 100 pessoas. Resultado mais rápido. Mas eu vou dizer para você, isso não é o que Deus preparou. Deus está trocando as nossas armas e os resultados vão ser mais rápidos ainda, amém? Eu vou usar um exemplo aqui do ministério do Carlos da Beth, quero liberar uma palavra. Antigamente o Carlos da Beth fazia um ministério onde eles ministram as pessoas. Quando Deus trocar as armas, já trocou as armas, eles vão ministrar líderes que vão ministrar as pessoas. Você crê nisso? Eu libero essa palavra sobre a vida desse ministério. Eles continuam ministrando pessoas, mas ministram líderes que ministram pessoas. Trocar as armas para mim, resultados mais rápidos. E por último, recursos maiores. É difícil fazer as coisas sem recurso, não é? É difícil. Por exemplo, esse rádio que me chamou,
ela disse assim, ó, eu tenho horário que você fazia o programa e é 10 mil reais. Irmão, se eu tivesse dinheiro, eu tivesse meu dinheiro, eu estava lá já, estava fazendo. Aí você fala, mas 10 mil reais? Para uns aqui vai dizer assim, é muito. Para outros, mas é tão pouco, depende de onde você está. Deu para entender? Depende de onde você está. Para um é muito pouco, outro é muito. Não é o momento, estamos reformando, estamos preparando. Mas eu fiquei pensando nisso. Senhor, eu quero viver um tempo onde os recursos serão maiores. E quando as oportunidades chegarem na sua vida, você tem um recurso para entrar nas oportunidades que Deus está dando a você. Você já teve um momento que você teve uma oportunidade, mas não tinha o recurso? Apareceu aquele negócio fantástico para você e você falou, mas sempre assim, já falou isso? Eu já falei, sempre assim aparece um negócio na hora que a gente não tem. Não é assim que a gente fala? Deus levanta recursos maiores, querido. Recursos maiores. E sabe como Deus faz isso? Deus primeiro nos expõe. Eu recebi essa palavra no congresso de expor e fiquei pensando nela. Deus nos expõe. O que é nos expõe? Ele nos leva a lugares maiores. Quando você vai num lugar maior, deixa eu explicar para você, deixa eu tentar te explicar isso. Estão comigo ainda? Me dá mais 10 minutos ou não? Amém? Ó, entenda o que eu vou dizer. Você tem uma visão limitada da sua própria vida, você sabe disso, não sabe? Todo mundo tem, não tem? Eu também tenho. Aí você entra aqui na igreja, você vê de uma igreja menor. Quem vê de uma igreja menor, você acha que é o quê? Grande. Se você vê de uma igreja maior, você acha que pequeno. Qual é a diferença? É aquilo que você se expôs. Deu para entender? Muitas vezes, querido, quando Deus vai trocar as nossas armas, Ele tem que nos expor, para que a gente possa ver coisas maiores. Vou dar um exemplo para você. Eu sei aqui mais ou menos quando o povo ganha aqui, porque eu conheço muita gente, né? Então, para ter algumas pessoas que, por exemplo, que se eu falasse assim, escute, eu não quero que você entenda o que é expor, tá bom? Faça assim, Deus vai aumentar o seu salário para 3 mil reais. Muita gente levantaria a mão aqui, eu sei, não precisa levantar, e dizer glória a Deus. Você entende? É um milagre que eu espero na minha vida. E outros vão dizer para mim, você está de brincadeira, né, pastor? Você está de brincadeira. Você entendeu? Qual é o problema? É aquilo que a gente está exposto. Não é isso? Não é isso que eu estou dizendo ou não? O que Deus faz com Davi é que ele tem que expor Davi diante de um gigante, diante de um exército. Lembra que até esse momento Davi não é um guerreiro. Davi é o quê? Um pastor de ovelha. Para ele se tornar um guerreiro e não mais ser um pastor de ovelha, Deus o expõe a uma guerra, a uma batalha. E quando ele vê aquela batalha, aquela guerra, ele é exposto, ele deixa de ser um pastor de ovelha e se torna um guerreiro. Às vezes, querido, o jeito de Deus trabalhar com a gente é da mesma maneira. Ele nos expõe, Ele leva a gente a lugares maiores, leva a gente a projetos maiores, leva a gente a ouvir recursos maiores. Eu me lembro uma vez conversando com uma amiga minha, querida nossa, querida, muito querida minha da Lupe, e a gente passando uma dificuldade aqui na igreja tal, e ela contando um testemunho dela, muito lindo, que ela ia começar um projeto gigante, que ela precisava, só precisava de R$1.500.000 para começar o projeto, mas isso era um dinheiro fácil, e que Deus ia mandar esse dinheiro para ela, e eu... que até o final do mês esse dinheiro já estava na mão dela. A Lupe estava outro dia num café de mulheres, chegou uma amiga dela assim, e falou no telefone. A Lupe estava do lado, e a mulher disse assim: oi, tudo bem, tudo bem? Não, pode depositar, deposita 1.200.000, mas guarda o restante. Né, Lupe? Aí a Lupe levantou a mão, tem uma igrejinha ali na Lapa que está precisando só de uns 500. Muito. Você entende isso?
Mas você precisa ser exposto. Você compreende? Porque quando você é exposto, por isso que os vendedores de carros são espertos, né? Faça um test drive. Ele expõe o carro. Aí você está lá, irmão, se você tem, eu já tive, eu não estou querendo desprezar ninguém, tem que tomar cuidado porque as pessoas saem mesmo picudinho, pastor. Você está com aquele carro assim, pop, 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 pop. Eu já tive. Eu já tive um carro, por exemplo, que não tinha acelerador, eu colocava uma pedra no acelerador e ia assim, até em casa. Vocês estão rindo? Quem fez já isso aí alguma vez? Colocou uma pedra no acelerador? Ou um fiozinho de nylon no Fusquinha, lembra que você puxava com o fiozinho de nylon? Ninguém fez isso? Gente, eu era pobre mesmo, hein? Você já fez, Daniel? Graças a Deus tem um que veio. Fiozinho de nylon assim, ó. Já fez? Um cabo, né? Você pegava um fio, nem fio de nylon, um cabo, amarrava lá e falava... É verdade, você fala, nós que inventamos um acelerador manual, pessoal. E aí o que eles fazem? Eles te levam no carro para te expor. Quando você entra naquele carro, aquele cheiro maravilhoso, painel brilhando. Aí eu me lembro uma vez que eu fui viajar, eu fui em 2009, fui para a Alemanha, e aí eu fui alugar um carro. Eu cheguei na hora de alugar um carro, eu peguei um carro básico lá, um carro mais barato. Eu estava com um pastor alemão. Sem graça essa piada, né? Mas tá bom. E aí o pastor virou. Deu um delay aí vocês. E aí chegamos lá na hora de alugar o carro. Tinha uma promoção. Alugue uma BMW pelo preço de um Volkswagen. Eu falei, é nóis, né? Nunca andei de BMW. Chegamos lá, a promoção pela internet. Aluguei, era o mesmo preço. Aluguei, eram por 3, 5, 4 dias, não lembro agora. Não sei se era 3, 5 dias, não lembro. E aí, esse pastor que estava comigo, ele chegou e foi pegar o carro para mim, porque eu não conseguia falar direito e tal. E aí ele chegou lá e a mulher falou que não tinha o carro. E ele pegou falou, não, então você tem que dar um upgrade para ele, um carro melhor. E começaram a discutir lá em alemão, não entendia nada. Aí eu falei, isso aí é nóis, tamo aí. Me dá meu carro, eu quero sair aqui. E lá não tem limite de velocidade, né? Então eu queria pegar e dar uns 220 por hora no carro, tudo. Doido para pegar o carro. E aí, quando acabou assim, ele falou assim, ó, o carro que você alugou não tem mais. Ele falou, mas não tem problema não, que ela vai dar esse aqui para você. E esse era o top de linha assim da BMW, assim, né? Aí eu entrei no carro, aquele painel lindo. A luzinha, você entrava, não tinha chave na época. Hoje eu tenho um monte de carro que não tem chave, né? Mas naquela época era novo isso, né? Você falava, ligar. Ele ligava, uma coisa cheia. Voltei para o Brasil, tinha um Celtinha preto básico. Quando eu entrei no Celtinha, meu irmão, não, você não está entendendo. Sai da BMW uma semana, volta para o Brasil, entra no Celtinha, eu ligo o carro. Já entendeu, né? O carro, 1000, mas tinha ar-condicionado, viu, pessoal? 1000, mas liga o ar-condicionado, 1000. O carro, slow motion. Tem que expor. Deus tem que expor você. E quando Deus expõe você a coisas grandes, você começa a acreditar que Deus pode fazer coisas grandes. Deus está expondo você, meu irmão. Nós precisamos parar de limitar o poder de Deus. Israel agora é exposto à vitória do gigante. E quando ele vê o gigante cair por terra com uma pedra, ele crê no poder de Deus. Ele crê, o Senhor está trocando as armas dele. Ele crê no novo tempo dele. E ele parte para cima dos filisteus. E ele derrota os filisteus. E ele traz todos os despojos de volta para casa. Por quê? Porque ele foi exposto à vitória. Muitas vezes Deus tem que expor a nossa vida à vitória. Tem que expor. Para você fazer, mas eu podia fazer isso. Eu podia fazer. Essa pregação que o pastor está pregando é mais ou menos. Eu podia pregar isso aí. Poxa, gente. Ninguém falou. Não. Só a Júnia. Mas é isso. É isso. Nesse congresso que eu estava de pastores, tinha 10 mil pastores, né? Estou terminando já. 10 mil pastores. E aí, nesse congresso de pastores, o pastor pregando lá para 10 mil pastores, de repente ele sobe assim no púlpito e fala assim, você viu minha pregação?
E eu lá, você sabe como eu sou, né? Fiquei pensando, Então, você viu? Eu sei o que você está pensando. Aí ele falou, você está pensando que você podia pregar uma igual a minha. Eu falei, Aí ele falou, por isso que Deus te trouxe aqui, para te expor e mostrar que eu prego quase igual a você, e que você podia estar aqui também. Volta para a tua terra e faz um projeto igual. Hã? Não ouvi. Não, fica de pé e fala que eu não estou ouvindo nada. Fala, profeta. Aleluia! Glória a Deus! Deus expõe você primeiro. Você entende isso? Ele te leva num lugar, ou ele te leva numa situação, ou ele te coloca numa mesa de reunião, e ele expõe você. E aí você começa a perceber que você pode, que Deus está trocando as suas armas e te dando armas mais poderosas, que você tem a capacidade de fazer também. Eu tenho certeza, querido, que nessa igreja aqui tem muitas pessoas aqui que podem pregar como eu ou melhor que eu, e Deus está expondo você, para que você levante agora e troque as suas armas, e ministre, querido, e seja a solução de Deus. E seja a solução de Deus. Aliás, eu tive uma ideia desse texto aqui que eu nunca tinha pensado. Eu entendi porque foi Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha passado, você sabe, pelas experiências que passou com o leão, com a ursa. Mas era alguém que não usava espada. E às vezes a gente fica muito preso a isso. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho condição. Não é assim? Eu não tenho tempo. Eu não tenho como fazer. Você entende o que eu estou dizendo ou não? E aí Deus precisa pegar pessoas que não se prendem a nada disso. Uma vez eu conversando com um rapaz que canta, estava muito bem, eu disse, você precisa ter um CD. E ele disse para mim assim, não, é que eu não quero me queimar. E eu dei risada. Eu falei, mas ninguém te conhece, você vai se queimar com quem? Aí ele, não, mas eu tenho um nome a zelar. Eu falei, que nome? Ninguém sabe nem que você existe, cara. Só se for para sua mãe, para seu pai, para seu tio, que você tem um nome a zelar. Seu tio ouvia as suas vozes, nossa, cara. E tem muita gente que é assim. Você entende o que eu estou dizendo? Mas eu não posso, eu vou me queimar, eu tenho vergonha. Irmão, levanta e vai para cima do gigante que Deus está te expondo. Deus está te expondo. Ontem eu falei para os jovens, um pastor lá nos Estados Unidos, que de 1.000 para 10.000 em 10 anos. Escute, 1.000 ovelhas para 10.000 em 10 anos. E aí foi uma explosão numa igreja lá nos Estados Unidos. E aí começaram a comentar desse pastor. E estava num debate numa televisão com alguns teólogos, um programa de rede nacional. Todo mundo. E de repente surge o nome desse pastor. Steven, olha isso que sabe o nome. Steven Furtick, não sei. E aí começaram a perguntar, e esse pastor novo, Steven tal, que está pregando, e os teólogos sentados, e um dos mais teólogos, assim, dos mais importantes, rede nacional, o que você acha desse pastor? E ficou um silêncio, o teólogo mais importante fez, rede nacional, eu só tenho uma palavra para dizer desse pastor. Qual é? Inadequado. O Steven estava assistindo o programa. Inadequado. Mas o que o Steven vai fazer é uma lição de vida para nós. Ele pega aquela palavra e fala, é isso. Olha que tema de livro maravilhoso. Eu sou inadequado e Deus usa os inadequados. Ele usa os inadequados e Ele lança um livro chamado Inadequado e vira um best-seller nos Estados Unidos. Irmão, você pode ser inadequado, mas Deus usa os adequados.
Deixa o Espírito Santo trocar suas armas hoje espiritual. E eu quero terminar essa mensagem com uma palavra profética aqui, irmão. Levante, fique de pé, troque suas armas, troque essas armas, não mais pedra na tua vida, ainda que você seja inadequado, deixa o Espírito Santo usar você. Eu imagino Davi como alguém inadequado, porque a palavra de Deus fala que Saul tentou colocar armadura em Davi e não deu certo, era muito pesada. Ele era inadequado para ser um guerreiro. Por que ele era inadequado? Não tinha altura, não tinha como carregar uma armadura, não sabia usar uma espada, mas Deus levanta os inadequados, querido, e faz um novo tempo na vida deles. Se prepare para um ciclo novo na tua vida, se prepare para um tempo novo de conexões novas, meu irmão. Eu estou convencido que essa palavra é uma palavra profética nessa noite, meu irmão.